Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vós? Creio que sim. Se não, é como eu tenho dito, creia no nosso Deus, um Deus do impossível, que somente Ele pode fazer todas as coisas, visíveis e invisíveis, acontecer nas nossas vidas. Aqui quem vos fala é o evangelista Adriano. E hoje nós estamos aqui em mais uma oportunidade para comentar mais uma lição das lições bíblicas da Betel Dominical. A lição 5, fidelidade, um estilo de vida. Bem, dentro desse trimestre nós estamos estudando sobre o tema triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida, aonde estamos aprendendo que é preciso estarmos desenvolvendo os princípios bíblicos e os aplicando para prevalecermos nesse tempo presente as aflições que vão surgindo em nossa caminhada. O nosso texto de referência para esta lição se encontra em Daniel capítulo 3, versículo 14, versículo 16, 17 e o versículo 18. Hoje nós temos como um exemplo da onde estaremos tirando lições preciosas para nossas vidas, o de Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego. A fidelidade é um dos princípios que estaremos hoje relembrando lições preciosas, revendo lições preciosas, a importância dela na nossa vida. E como disse aí o nosso tema, a fidelidade ela é muito mais do que um princípio, é um estilo de vida. E por ser parte indispensável da vida daquele que almeja a eternidade com Deus. A Bíblia diz que Deus guarda os fiéis e retribui com abundância os soberbos. Já a verdade que devemos aplicar hoje, que não devemos esquecer de jeito nenhum, a nossa verdade aplicada diz que ser fiel a Deus não nos isenta das provações, mas nos permite crescer na fé do Senhor, testemunhando a sua provisão. Enfatizando então a questão da firme decisão aí do nosso primeiro tópico, aonde temos por objetivo ensinar a necessidade de tomarmos uma firme decisão. Nós temos aí o exemplo que, aqui no caso desses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o relato da história dispensa neste momento ser exposto, por ser uma história das mais bem conhecidas da nossa literatura cristã. Sadraque, Mesaque e Abednego são provas vivas de que podemos viver neste mundo sem jamais permitir que o mundo nos impeça de adorar e louvar somente a Deus. Daniel capítulo 3 e o versículo 12 mostra que a decisão de Sadraque, Mesaque e Abednego foi manter-se fiel a Deus, adorando e louvando somente o Deus verdadeiro. Isso foi interpretado pelos seus perseguidores como uma afronta a Nabucodonosor e aos seus deuses. Os versos 17 e 18 nos mostram que mesmo diante da raiva e da armação de seus algozes, Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram
mesmo que isso lhe custasse a vida, manter-se fiel a Deus. E a resposta ao rei e a todos que estavam ali presentes foi que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Sadraque, juntamente com Mesaque e Abednego, assim como em uma outra situação, Daniel, teve um critério para ser escolhido pelo rei babilônico. O rei babilônico escolheu jovens hebreus, os mais bonitos, de linhagem nobre, saudáveis, inteligentes, de boa forma e capazes de assumir cargo de liderança na Babilônia. Porém, Ananias, Misael e Azarias, que foram escolhidos, decidiram não se contaminar com as iguarias do rei. Ou seja, aquilo que os babilônicos impôs para eles. Mas, pela fidelidade deles a Deus, eles acharam graça diante do Senhor. E confiando em Deus, eles pôs uma situação a o eunuco babilônico. E Deus os abençoou e deu tudo certo. O cerne desse primeiro tópico é que precisamos nos manter fiéis aos princípios bíblicos da palavra de Deus para a nossa vida cristã. Podemos estar inseridos no mundo, mas o mundo não pode estar inserido em nós. Outra coisa é que precisamos fazer a diferença no mundo e não o mundo em nós. Pois, como diz 1 Pedro 2:9, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Os nossos inimigos, a carne, o mundo, que são agentes do nosso arqui-inimigo, o diabo, esses têm trabalhado arduamente e perseverantemente para nos levar para fora da presença de Deus e para dentro dos costumes e dos desejos e dos gozos pecaminosos que este mundo tem nos apresentado. Porém, a exemplo desses 3 jovens que tinham uma vida totalmente consagrada a Deus, preferiram a obediência à vontade de Deus, sendo-lhe fiel. Esta tem de ser a nossa conduta também perante as propostas deste mundo. Pois a vontade do inimigo de nossa alma é nos mudar, tirando de nós toda a essência e toda a transformação, santidade, justificação e perfeição que vamos alcançando em Deus, para nos levar de novo a uma vida miserável, preso em suas garras, uma vida de destruição. A exemplo dos jovens hebreus que tinham seus nomes mudados, que teve os seus nomes mudados, uma tentativa sagaz de seus inimigos de com isso mudar também o seu caráter. Ou seja, com a mudança do nome dos jovens hebreus, eles estavam querendo tirar toda a prerrogativa de Deus da vida daqueles jovens e colocar a de seus costumes e a de seus deuses. Mudar o nome era mudar a identidade. A verdade que se extrai daqui
é que aqueles que não têm firmeza, confiança, convicção e certeza da sua identidade em Cristo se tornam presas fáceis para ser manipuladas pelo regente do mal, do qual Paulo chama de Deus desse presente século. Mas aqueles que procuram manter-se com uma vida de fidelidade ao Deus Criador dos céus e da terra, jamais permitirá que os seus princípios sejam arrancados e volte à prática deste mundo, pois quem mantém-se fiel a Deus, mantém-se em comunhão com Deus, está guardado por Deus e está debaixo das asas do Altíssimo. Jamais poderá ser influenciado pelo inimigo de sua alma. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam em um propósito inabalável. Estamos recebendo este grande ensinamento que está sendo desenvolvido desde a abertura desta lição, onde nós estamos vendo a necessidade de manter a firme tomada da decisão de nos manter em um propósito inabalável, o que não é diferente dos tempos dos quais nós vivemos, nos tempos presentes. Sadraque, Mesaque e Abednego nos dá o exemplo de como sobreviver a um ambiente totalmente contrário às suas convicções, ao seu estilo de vida. Assim, meus amados, precisamos, a exemplo deste jovem, nos manter firme na decisão de seguir dentro dos princípios estabelecidos pela palavra de Deus, pois, como aprendemos aqui, muito mais do que ser fiel a templos, denominações ou a dogmas denominacionais, a liderança, o que precisamos de verdade é nos manter fiel a Deus, porque nos mantendo fiel a Deus não teremos dificuldade nenhuma de, dentro dos princípios e padrões bíblicos, nos manter fiéis também ao que acabei de dizer. Então, nós precisamos nos manter fiéis a Deus até que tudo se consuma. Conforme Deus tem designado, a fidelidade é um caminho indispensável para sermos vistos por Ele, pois Deus continua com seus olhos procurando os fiéis da terra. Assim vemos que, mesmo longe de casa, da família, do templo, da liderança religiosa, é preciso ser fiel a Deus, que tudo vê, pois os seus olhos estão procurando os fiéis da terra. O nosso segundo tópico aí, antes do forno de fogo ardente. Aqui nós temos por objetivo enfatizar a importância de termos uma postura corajosa diante das provações. Para aqueles 3 jovens, o mais importante na vida deles era a fidelidade a Deus. Isso nos mostra o grau de compromisso que aqueles jovens tinham com Deus, fazendo assim alusão a todos quanto verdadeiramente se comprometem com Deus. Para esses, era preferível a morte do que o pecado. O pecado na vida do cristão tem que ser um incidente ou um acidente, que assim que é identificado, esse cristão desesperadamente clama a Deus, busca a Deus, chama por Deus pedindo-lhe perdão e pede ao Senhor que o ajude para que nunca mais ele cometa este erro. Os 3 jovens não se curvaram diante da estátua de ouro de Nabucodonosor.
Eles preferiram ser acusados injustamente que se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor, dos desejos de Nabucodonosor, e adorar aos seus deuses. Uma decisão de fidelidade a Deus. Essa decisão teve um preço que Ananias, Misael e Azarias estavam preparados para arcar. E como ouvimos de um certo homem, o morrer para mim é Cristo e o viver para mim é ganho. Assim, nós conseguimos observar a fidelidade desses três jovens. É difícil de se ver nos dias atuais uma fidelidade como essa, pois nos dias atuais o mundo gospel está tão envolvido com o sistema que tem se curvado diante da estátua que o mundo levanta. É tão envolvido que não consegue dizer não. Essa estátua são os costumes que vão sendo impostos pelo relativismo do sistema, os costumes deste mundo, que vêm a cada dia mais confrontando a vontade e os princípios de Deus. E pior, tem sempre alguém que se diz cristão querendo justificar este relativismo, estes costumes mundanos, como se fosse algo da vontade de Deus, tentando assim justificar seus atos que andam de acordo com o relativismo que é pregado no mundo hoje. Por isso, os jovens hebreus não se curvaram. Aqui nós vamos ver que é muito mais do que Nabucodonosor observar a lealdade dos seus súditos ou de desfazer qualquer possibilidade de rebelião desses, muito mais do que uma vontade monarca que estes jovens se curvassem diante da sua estátua, quem sabe por orgulho. Se eles fizessem isso, eles estariam indo contra os princípios que o Deus que ele servia lhe havia ensinado através de seus pais. Então eles preferiram as oposições, as invejas, preferiram arcar com a fornalha de fogo ardente, acreditando que Deus poderia os livrar. Mas se Deus não os livrasse, eles continuariam servindo o Deus de seus pais até a morte. Na questão da nova tentativa, Daniel 3, 13 a 15, o rei babilônico enfurecido manda chamar os três jovens e o rei faz a seguinte pergunta: se eles estavam fazendo aquilo de propósito, se eles não queriam servir os seus deuses, nem adorar a sua estátua de ouro de propósito, se essa era uma atitude proposital, e eles iam, e ele, o rei, ia até a prova a partir do momento em que ele ordenasse que buzinas, pífaros, citra, harpa, saltério, gaita de fole e toda sorte de música fosse tocada, e se eles não tivessem o ato de se curvar diante da estátua de Nabucodonosor e adorar. Porém, ele avisa, se eles não se curvassem, eles seriam lançados na fornalha de fogo ardente. E termina o desafio dizendo: aí eu quero ver quem é o Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos. A resposta nós já sabemos. O cerne da mensagem desse tópico é: a quem temos dado ouvido? A quem temos prestado obediência?
Ananias, Misael e Azarias foram totalmente fiéis a Deus, prestando-lhe total obediência, mostrando que o mais importante era dar ouvido e ser fiel a Deus, ao Deus de seus pais, do que seguir a voz do rei ou dar ouvido à mensagem ameaçadora do rei babilônico. Aqui também temos aí o exemplo daquele profeta de 1 Reis 3, aonde ele preferiu ouvir a voz de um velho profeta que o enganou do que obedecer à voz de Deus que veio através do rei. O resultado, morreu em desobediência. O escritor de Hebreus, no capítulo 12, versículos 6 e 7, nos diz que Deus corrige o que ama e açoita qualquer que ele recebe por filho. Ele diz ainda que devemos suportar a correção, pois Deus nos trata como filho. E pergunta, qual é o filho que o pai não corrige? Amados, devemos estar atentos para não cairmos nos costumes e ciladas do inimigo. Paulo, Pedro, João, a exemplo de Cristo, nos adverte contra os falsos mestres, os falsos cristãos, os falsos ensinamentos. Muitos têm deixado a mensagem preciosa da palavra de Deus para dar ouvido a revelações, a movimentos. Muitos têm deixado seus pastores, seus líderes, homens que esses conhecem a sua vida, a sua família, a sua conduta, para seguir a fanfarrões da fé que surgem em suas denominações e muitas das vezes provocando divisões, confusões, e o resultado é pagar o preço da desobediência. Temos que responder às propostas deste mundo e de todos esses com uma postura corajosa, como aqueles 3 jovens responderam ao rei babilônico. Devemos nos manter firme aos nossos propósitos de vida, aos princípios bíblicos, que no correr da nossa vida temos aprendido. E sermos fiéis, ainda que essa fidelidade signifique perder a nossa vida. Não podemos perder a convicção, nem tampouco ceder às artimanhas, aos laços e prostrar-nos diante do inimigo da nossa alma, que vem através de usar o mundo, a carne, que são seus agentes, que dioturnamente batalha contra o espírito. O objetivo daqueles 3 jovens não era ter reconhecimento terreno e nem recompensa terrena, mas simplesmente manter-se fiel a Deus e aos seus princípios, sabendo que o reconhecimento vinha do alto, sabendo que do alto é que vinha a sua recompensa. E essa tem que ser a mesma postura de todos aqueles que se denominam filho de Deus. Nós estamos buscando, correndo e lutando por uma coroa incorruptível. E a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue, mas sim contra potestades e principados que agem nas regiões celestes. Mas em Deus, que já tem nos dado tudo, o tudo aqui quer dizer que recebemos de Deus preparo, o fortalecimento, e Deus nos tem ferramentado. Nele, como diz a Bíblia, nós nos tornamos mais do que vencedores. Assim vemos que a certeza que Sadraque, Mesaque e Abednego tinha do livramento divino era formidável. No entanto, mesmo que o Senhor Deus não nos livrasse da fornalha de fogo
ardente, eles permaneceriam fiéis a Deus. Em terceiro, temos aí o livramento do forno de fogo ardente. Aqui nós temos por objetivo mostrar que nossa fornalha evidenciam nossa fé. Nossas fornalhas evidenciam nossa fé e revelam o poder de Deus. A fidelidade do cristão, ela move a mão de Deus, provocando assim o extraordinário que somente Deus pode realizar. Apesar da fúria descontrolada de Nabucodonosor e de sua insensatez, de ter desafiado a Deus, pois quando ele diz àqueles 3 jovens, quem poderá livrá-los das minhas mãos? Não era a Ananias, Misael e Azarias que Nabucodonosor estava desafiando, mas sim o Deus deles. E devido à fidelidade desses 3 jovens, eles foram amarrados de mãos e pés e lançados para dentro do fogo ardente da fornalha. Os homens que os lançaram morreram naquele mesmo instante, queimado pelo calor da fornalha, de tão quente que ela estava. Porém, Ananias, Misael e Azarias não sofreu nenhum dano. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. O Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Deus Onipotente, o Deus que tem poder sobre tudo, foi autossuficiente para guardar aqueles 3 jovens da chama ardente do fogo da fornalha. É como nós temos ouvido nos nossos púlpitos das nossas igrejas. Às vezes Deus não nos livra da fornalha, mas na fornalha. O que contemplamos aqui é esta ação tão extraordinária e o testemunho de um grande livramento operado pelas mãos de Deus na vida daqueles que decidiram manter-se fiéis a Ele. A Nabucodonosor restou reconhecer ao Deus verdadeiro e se prostrar diante desse Deus que opera maravilha. E ele teve de reconhecer o poderio desse tão grande Deus. A bem-aventurada postura da fidelidade daqueles 3 jovens ficou registrada na galeria dos heróis da fé. O grande testemunho que, através da vida deles, Deus apagou a força do fogo. Tudo aquilo que Deus realizou foi retribuído à fé daqueles jovens que foram milagrosamente livrados do fogo do forno ardente. Deus permitiu que fosse queimado apenas as cordas que atavam aqueles jovens hebreus, libertando-os, mas não queimou sequer um fio de cabelo dos corpos deles. O que restou para Nabucodonosor foi olhar para dentro da fornalha e ver que o próprio Deus entrou na fornalha para guardar os seus servos. Veja, foi aonde ele disse, eu vejo 4, e o 4º é um semelhante ao Filho dos Deuses. O livramento foi tão grande que os próprios sátrapas, prefeitos, presidentes, capitães do rei começaram a rodar aqueles 3 jovens, a observar, a contemplar, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos deles, que nem
um só cabelo da cabeça tinha sido queimado, nem as suas capas se mudaram, nem sequer um cheirinho de fogo tinha passado sobre eles. Provocando assim no rei babilônico o reconhecimento público de que Deus, o Deus de Ananias, Misael e Azarias, era o único Deus, era o único Deus perfeito e verdadeiro. Deus que livra aqueles que nele confiam. Daniel 3:28 mostra o reconhecimento de Nabucodonosor, quando ele diz: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou, os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo antes entregar os seus corpos para que não servisse e nem adorasse algum outro Deus senão o seu Deus. Meus irmãos, Deus é o único que pode perfeitamente salvar os que a Ele se achegam. Deus é o único que intercede por nós através da bendita pessoa de seu Filho. Por isso, a exemplo desse grande testemunho, nós temos que nos posicionar diante de Deus, confiando nele, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, porque com certeza ele tem cuidado de nós. Verdadeiramente, em nossas vidas, nós temos que ter este importante reconhecimento que é Deus que nos guarda, nos livra e nos salva e intercede por nós. A nossa postura ou a nossa busca, ou seja, como nós nos portamos, ou em que estamos buscando, aonde temos depositado a nossa confiança. Quando nós estamos atrás da solução de uma luta, de uma aflição. O enfrentamento das fornalhas que se levantam perante nós é quem vai dizer se é em Deus que estamos depositando a nossa confiança ou na força de nossos limitados recursos e poder. As lutas vêm e passam. Por maiores e dificultosas que essas lutas e aflições possam ser, jamais devemos nos dobrar diante delas, mas seguimos confiantes na convicção e na certeza de que Deus, o Deus que nós servimos, nos ajudará a vencer toda e qualquer situação. Uma outra lição que aprendemos aqui é que sempre ficará um importante reconhecimento do agir do Deus único e verdadeiro, que opera o impossível. E é nele que podemos ter a certeza do firme fundamento das coisas que se espera e a convicção das coisas que não se veem. Nós somos o canal do qual a glória de Deus se manifestará. O mesmo Deus que agiu na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego e operou tão grande ação extraordinária, extraindo da boca de um rei ímpio adoração ao seu nome, é o mesmo que opera na nossa vida. Amados, o mesmo com certeza acontece com todos aqueles que procuram manter-se fiéis a Deus. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fúria do rei, e nem de ser lançado no fogo do forno ardente. Entretanto, a firme decisão deles desencadeou uma série de maravilhas e manifestações importantes e extraordinárias. A lição e hoje aprendemos com Sadraque, Mesaque e Abednego
que seja qual for a provação, a nossa fidelidade ao Senhor Deus, jamais deve ser negociada, e que o testemunho do nosso compromisso seja agradável a Deus e sirva de tão grande inspiração, tantos para os que estão dentro quanto para os que estão fora. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar, se inscrever e apertar o sininho das notificações. Essas 4 ações são muito importantes para que o nosso canal continue angariando um crescimento. Compartilhe aí também com outros, para que outros possam ser abençoados pela mensagem desta lição, tá? E por último, comente aí o que você achou da lição, tá bom? Essas ações são muito importantes para o nosso canal. Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima.